Bom, pessoal, boa noite. Conforme a gente tinha conversado no nosso último encontro, eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar para vocês um pouco mais do conteúdo que a gente vai tratar na aula. Então, eu vou aqui apresentar para vocês tanto a aula quanto a lista de exercícios que nós vamos trabalhar essa semana. Aqui. Certo. Então, aqui, ó, pessoal, fazendo download do arquivo da aula. A aula de hoje, ela vai ser sobre impedância e admitância, tá? A impedância e a admitância são conceitos novos para vocês. Eu não trabalhava com eles lá em circuitos 1, mas a função deles não é tão distante assim para vocês. Basicamente, a impedância é a relação entre tensão e corrente. Só familiar é porque lembrou da resistência. Resistência lá em circuitos 1 também era uma relação de tensão e corrente. Tá? Mas qual é a diferença que existe, então, entre a impedância e a resistência? A impedância, a gente costuma dizer que é um conceito mais amplo. A impedância, ela engloba a resistência, mas ela engloba também os dois elementos que lá em circuitos 1 vocês estudaram só por poucos, ou por um tempo infinito, ou vocês estudavam só quando vocês davam um pulso neles, que era o indutor e o capacitor. Aqui em circuitos 2, indutor e capacitor, eles vão ter um comportamento permanente, e nós vamos verificar que eles se comportam de uma forma distinta para cada frequência de operação que a gente trabalha. Tá? Então, a impedância, gente, ela é a razão entre a tensão fasorial e a corrente fasorial, e ela é composta por uma parte real e uma parte imaginária, quando ela está representada em coordenadas retangulares. Parte real é resistência, parte imaginária é reatância. E essa reatância, ela é composta por indutor e por capacitor. Vamos ver mais à frente no material como que vocês vão calcular essa reatância. Vocês vão precisar de dois elementos, que é a frequência e a capacitância, ou a frequência e a indutância. Voltando aqui para a impedância, essa é a representação retangular dela, mas a impedância ela também tem uma representação polar. Por que isso? É como todo número complexo. O número complexo ele pode ser representado em coordenadas retangulares ou pode ser representado em coordenadas polares. Mas a gente vai ver na lista de exercícios que a representação em coordenadas retangulares ela é muito útil para nos mostrar qual é a parte positiva e qual é a parte reativa. Já a representação por coordenadas polares, ela nos dá uma ideia do todo. Ela é uma representação que a gente costuma utilizar quando a gente precisa calcular mesmo valores de tensão e valores de corrente. Tá? Isso vai ficar mais claro para vocês no decorrer dos exercícios. Okay? Aqui mostra algumas relações entre elas, por exemplo, o módulo da impedância, que é essa parte aqui da representação polar, ela é dada pela parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado, tirado a raiz disso. Vocês viram isso com o Olinto. O Olinto tratou dessa parte com vocês quando ele converte de coordenada retangular para coordenada polar. Aqui é a mesma coisa. Esse ângulo aqui da coordenada polar nada mais é que arco tangente da reatância pela resistência. Tá? Daí, aqui no material, a gente vai falar sobre o resistor, vai ser injetada uma corrente nele, vai ser verificado qual é a tensão que esse resistor vai fornecer, e a gente vai deduzir a relação de tensão e corrente do resistor. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, aqui, que o resistor, assim como em circuitos 1, ele só muda a amplitude da tensão com a corrente. Tá? E ele não altera a fase. Então, por exemplo, se a tensão, nesse caso aqui, a tensão tem 45 graus de fase, a corrente que esse resistor vai estar drenando vai ter 45 graus de fase. Tá? E aqui tem uma pequena simulação mostrando para vocês esse resultado. Já no indutor e no capacitor isso não acontece. No indutor e no capacitor, pela característica de derivada que existe entre a tensão e a corrente, há um atraso de fase, ou um avanço de fase. Aqui no caso do indutor, a tensão está em avanço com relação à corrente. Ou, que é mais comum de dizer, tá? A corrente está atrasada
de 90 graus com relação à tensão. E o que significa esse está atrasado? Esse ao quadrado aqui não existe, tá, gente? Depois eu vou corrigir no material. E o que significa esse está atrasado? Numa representação fasorial, eles estariam assim. A tensão de um lado e a corrente parece que está... A corrente está do outro lado. Tá? Lembrando que no diagrama fasorial a gente considera o sentido do giro, o sentido anti-horário. Tá? Então, como a corrente está atrasada com relação à tensão, ela está atrasada 90 graus. Na representação no domínio do tempo, ou seja, quando a gente traça o sinal senoidal para ver o que acontece, a tensão, vocês podem ver que ela começa de zero, como todo sinal senoidal. Mas a corrente aqui, ela já está começando do seu pico negativo. É menos 90 graus para uma onda senoidal. Daí ela segue aqui, e quando ela atinge seu zero, a tensão já está no seu pico máximo, que é 90 graus pela função seno. Tá? Já o capacitor, ele tem uma característica inversa. Nesse caso, a corrente é capacitância vezes derivada da tensão. Então, no caso do capacitor, a corrente está em avanço com relação à tensão, ou seja, a corrente está adiantada de 90 graus. Tá? Tanto que se a gente for olhar aqui o diagrama fasorial, a coisa se inverte. A corrente está mais para cá e a tensão está para esse lado. Okay? Ou seja, se a gente tivesse, por exemplo, uma corrente aqui que ficasse em 90 graus, a tensão teria que estar em 0 graus. Tá? Aqui no gráfico pelo tempo, a gente pode ver uma tensão sendo traçada aqui, sem fase inicial, ou seja, com fase igual a zero, e nós temos a corrente do capacitor com uma fase avançada de 90 graus. A associação série paralelo de impedâncias, vocês vão ver que ela vai obedecer a mesma regra, a mesma consideração que existia antes com a resistência. Impedâncias em série, tu soma, impedâncias em paralelo, tu faz um sobre cada uma da soma dessas impedâncias. Tá? Lembrando, gente, agora nós estamos trabalhando com números complexos, então vocês vão ter que utilizar álgebra de números complexos. E a admitância é um conceito reverso ao da impedância. A admitância nada mais é 1 sobre a impedância. Assim como na impedância, a admitância ela também possui uma parte real e uma parte imaginária, onde a parte real é chamada de condutância e a parte imaginária é chamada de susceptância. Tá? A admitância ela é medida em símil e ela é apenas um conceito complementar que nós vamos trabalhar aqui em circuitos 1. Mas o conceito básico que a gente mais vai utilizar é o conceito de impedância. Tá, pessoal?